Povo de Deus, seja muito bem-vindo a esse nosso sexto encontro deste momento tão maravilhoso que é de nos propormos a aprender sobre as Sagradas Escrituras. Que bom que você está aqui novamente conosco, é uma felicidade muito grande. E aí eu convido vocês para invocarmos o Espírito Santo, para que ele nos dê a graça, nos conceda a graça da sabedoria, do entendimento, para que a gente possa fazer esse momento com muita sabedoria e que a gente aproveite o máximo que a gente puder desse aprendizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos aqui reunidos para estudarmos um pouco sobre o livro do Deuteronômio. É o quinto livro do Pentateuco. Então, esse caminho que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos encerrando, né, o estudo, né, digamos assim, esses momentos, esse pequeno momento de estudo que estamos fazendo sobre o livro do Deuteronômio, que encerra, na verdade, o Pentateuco, né? Então, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. É o que está escrito lá em Deuteronômio 31, 8. Então é com esse fervor, é com essa vontade, é com esse amor, com esse propósito que nós vamos fazer agora esse momento, né, de estudo. O nosso objetivo é sempre de atuar facilitando, né, visando ao final dos nossos encontros ter contribuído para o enriquecimento dos nossos conhecimentos, nos tornando mais próximos de Deus pelo estudo de sua palavra, pelo conhecimento de sua palavra. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então, nesse sexto momento, nós vamos conhecer um pouco do livro chamado Deuteronômio, que é Moisés expõe as leis para a vida em Canaã, né? Já estamos encaminhando para a chegada do povo de Israel na cidade de Canaã. E é o livro que repete a lei, né? Ou segundo a lei, quer dizer, Deuteronômio também quer dizer repetir a lei ou segundo a lei. Então, a partir disso, a partir dessa afirmação, a partir dessa tradução do nome, nós já começamos a perceber, né, que é uma preparação, né, para a finalização, para a entrega do povo de Israel à terra prometida. Então, vamos recordar aqui um pouquinho o nosso caminho, né, do encontro que nós tivemos na segunda-feira passada, onde nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre o livro Números, né? E vimos nesse livro, né, a peregrinação do deserto, né, o povo de Israel, o povo conduzido por Moisés em busca da terra prometida, né, caminhando pelo deserto, né? Vimos também que neste livro consta os dois recenseamentos, o que foi feito na saída do Egito e o que foi feito posteriormente, 40 anos depois, do povo que estava sendo conduzido para a terra prometida. Vimos também o porquê desse livro ser chamado de Números, né? E a história da fidelidade de Deus a seu povo, o quanto Deus, né, durante toda a caminhada, durante todo aquele momento de transposição, digamos assim, do seu povo, o quanto Deus foi fiel, esteve presente, conduzindo, guardando, orientando, através da pessoa de Moisés, né?
Nós vimos também que entre um censo e outro se passaram 40 anos. E vimos que apenas os homens com mais de 20 anos foram contados. E que no primeiro censo foram contados 603.550 homens. E no segundo censo, 40 anos após, foram contados 601.730 homens acima de 20 anos de idade. Nós relacionamos aqui as 12 tribos de Israel, que foram recenseadas, e além de termos falado um pouco sobre a tribo dos levitas, que era a tribo escolhida por Deus, né, e onde foi feito o recenseamento, não de homens a partir de 20 anos, mas de crianças a partir de 1 ano de idade. O livro de Deuteronômio é um livro que é atribuído a Moisés, é o 5º livro da lei, né? E ele é um livro que consta bênçãos de obediência, maldições e desobediência, maldições da desobediência e flexibilização de algumas leis, ou seja, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. É um livro que, assim, ele já dá a entender que tudo está encaminhando-se para a chegada do povo à terra prometida, né? Onde consta em Deuteronômio 6, 4, 5, dizendo a seguinte oração, né? Que é considerado, né? Pode se considerar como uma oração e é uma recomendação, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, é um reforço que está dando para que as pessoas não se percam, para que as pessoas não saiam daquela linha de recomendação que a todo momento foi feito por Yahvé, foi feito por Deus para o seu povo através de Moisés. Então, quem é o autor do livro Deuteronômio? Esse é o 5º livro da Bíblia, né, como nós já falamos, que compõe o Pentateuco, é o último livro do Pentateuco, o último livro que compõe a Torá, cuja autoria é atribuída a Moisés, profeta que viveu aí em torno de 1400 anos antes de Cristo, e foi ele que liderou, né, por recomendação e por convocação de Yahvé, de Deus, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, né? Sempre sob a orientação de Deus, sempre sob os comandos de Deus, né? E recebe este nome por significar repetir a lei ou segunda lei, né? Este é o significado do Deuteronômio. O tema principal desse livro é a repetição das leis proclamadas no Sinai, com o chamado à obediência. É aquela lei que diz: olha, vocês vão continuar obedientes a Deus, porque está descrito aqui, estou novamente fazendo as recomendações para que vocês não esqueçam dessa obediência. Mesclado com as lembranças das experiências das gerações passadas, bênçãos e pronunciadas sobre a obediência e a maldição, e sobre a desobediência. Ou seja, é toda uma recomendação de como aquele povo deve se portar, se comportar daí em diante na chegada da terra, na vivência da terra prometida, né? O livro de Deuteronômio é principalmente um livro de oratória, de comentário, porque Deuteronômio tem os sermões, eles constam, os sermões, as pregações, os discursos e os conselhos últimos de Moisés, né? São os conselhos da sua despedida, da despedida de Moisés. Moisés deu estes ensinamentos ao povo de Deus um pouco antes da sua morte. São as últimas recomendações antes de Moisés morrer. A geração velha que saiu do Egito 40 anos atrás, né, tinha morrido, ou que estava muito próximo de morrer, aqueles que ainda estavam vivos, sobraram ainda dessa antiga geração. E a nova geração, que ia entrar daqui a pouco tempo
na Terra Prometida, e por isso Moisés deu uma revisão na história, ou seja, renovou toda a história, né? Fez toda uma revisão para melhorar a história hebraica e da lei e dos ensinamentos de Deus. Ou seja, como era uma nova geração que estava se encaminhando para a Terra Prometida, para Canaã, então Moisés, como estava próximo da sua morte, ele resolveu fazer uma revisão dessa história e repassar tudo novamente para que aquelas pessoas que iam entrar na Terra Prometida, né, lembrassem das recomendações de Deus. O significado de Deuteronômio, ele fala a respeito principalmente da obediência e da desobediência. Tanto ele cita a obediência como cita a desobediência. Mas outras bênçãos e maldições estão agora listadas nesse novo momento, nessa nova roupagem, digamos assim. Elas estavam mais ligadas à vida das pessoas como um todo e dependiam diretamente da obediência ou desobediência das pessoas. Sobre obediência e desobediência, as bênçãos diziam respeito principalmente à prosperidade agrícola, né? Felicidade da família, vitória sobre os inimigos e honra aos olhos de outras nações. Isso está descrito lá em Deuteronômio 28, de 1 a 10. Está descrito essas obediências e essas desobediências. Sob castigo para os desobedientes, que tanto tinha as bênçãos para os que eram obedientes, como também tinha os castigos para quem fosse desobediente. Está escrito lá, está tudo relatado o que é que acontece com quem é obediente e o que é que acontece com quem desobedece às leis. Correspondentes às bênçãos da obediência estavam as maldições da desobediência, mas Deus havia advertido seu povo, se eles não obedecessem aos seus mandamentos que havia ordenado, eles seriam castigados com maldições. De um modo geral, elas assumiram a forma de doenças e pragas em suas famílias, rebanhos, manadas e plantações, e repetidas derrotas na guerra. Então, assim, quem era obediente, né, tinha a prosperidade agrícola, a felicidade na família, a vitória sobre os inimigos, que eram as guerras, e honra aos olhos de outras nações. E quem era desobediente, o castigo era, né, doenças na família, pragas em suas famílias, nos rebanhos, nas manadas e nas plantações. Ou seja, era totalmente o inverso para quem era obediente. Então estava descrito, isso também está descrito lá em Deuteronômio 28, de 15 a 24. Né? E a questão das guerras em Deuteronômio de 28, de 25 a 35. Então, assim, como Gênesis é a introdução do Pentateuco, né? Gênesis é a introdução da Torá, Deuteronômio é a conclusão do Pentateuco. Gênesis começa, Deuteronômio termina. Então, fazendo o percurso novamente, né, nós tivemos a oportunidade de ver o livro de Gênesis, que é o primeiro, depois o livro de Êxodo, que é a saída do Egito, o Levítico, o Números e agora, por último, o Deuteronômio para fechar o Pentateuco. A estrutura do livro Deuteronômio, ele tem 34 capítulos e 959 versículos. Essa é a estrutura do livro Deuteronômio. Então ele é dividido em capítulos. Então o primeiro está contido o discurso introdutório de Moisés, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Nesses capítulos contém o primeiro e o segundo discurso de Moisés. O discurso que Moisés fez às pessoas que ele estava conduzindo, aos israelitas. No segundo, está descrito o Código Deuteronômico, que é do capítulo 12 ao capítulo 26. O terceiro está o discurso conclusivo, que é do capítulo 27 a 30, e contém o terceiro discurso de Moisés. E o quarto, que contém os últimos atos e a morte de Moisés, que vai do capítulo 31
ao capítulo 34, terminando assim a estrutura do livro Deuteronômico. Eu gostaria de fazer para vocês, né, algumas leituras de alguns itens que a gente entende que é muito importante para que a gente entenda um pouco mais do livro Deuteronômio, né? Então nós temos aqui o primeiro, que é o anúncio da morte de Moisés, que é o capítulo 32, do capítulo 32, versículos 48 a 52. Capítulo 32, versículos de 48 a 52, que é o anúncio da morte de Moisés. E diz assim: nesse mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha dos Abarim, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã. Contempla a terra de Canaã, que eu dou como propriedade aos israelitas, a terra que havia sido prometida, né? Deus está mostrando agora a Moisés e dizendo: olha, essa é a terra que eu dou a propriedade aos israelitas. Aí diz a Moisés: morrerás no monte em que tiveres subido, e irás reunir-te aos teus, assim como teu irmão Arão, que foi reunido a seu povo no monte Ó. Pois fostes infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba, Cádiz, no deserto de Sim, não reconhecendo a minha santidade no meio dos israelitas. E por isso contemplarás a terra à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos israelitas. Ou seja, a terra que foi prometida, a terra a qual Moisés conduziu todo aquele povo, né, com tudo aquilo que aconteceu, como nós vimos nos livros anteriores, e Moisés só pôde contemplar. Ele não pôde entrar na terra, né, porque Deus disse a ele, né, por isso contemplarás a terra à tua frente, mas não poderá entrar nela, na terra que estou dando aos israelitas. É muito interessante a gente contemplar isso, e aí a gente fica se perguntando, às vezes, assim, por que Moisés não entrou na terra prometida? E isso está no capítulo 1, de 34 a 28, que eu convido vocês agora também a meditar sobre ele. Capítulo 1, de 34 a 38, diz assim: ao ouvir o tom das vossas palavras, Yahvé enfureceu-se e jurou: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, dar-lhe-ei a terra por onde passou, e também a seus filhos, pois ele seguiu a Yahvé sem reservas. Por vossa causa, Yahvé enfureceu-se até mesmo contra mim e disse: também tu não entrarás lá. Yahvé dizendo para Moisés: também tu não entrarás lá. É teu servo Josué, filho de Num, quem lá entrará. Lembra que anteriormente no livro de Números nós vimos que somente duas pessoas das pessoas que saíram do Egito entrariam na terra prometida, que seria Caleb e Josué, né? E agora Deus confirma novamente: somente Caleb e Josué, filho de Num, quem lá entrará. Encoraja-o, pois é ele quem fará Israel possuí-la. Então, nesse momento, Deus já determina que, olha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai, como está no capítulo 32, você vai poder contemplar, você vai poder ver, mas você não vai entrar na terra prometida. E queria também colocar para vocês aqui sobre a morte de Moisés, que está no capítulo 34, de 1 a 12, que é muito importante que a gente conheça como foi a morte desse homem tão importante para a história da Bíblia, para a história do Pentateuco, né? Porque pela escolha que Deus fez a Moisés
né, para conduzir o seu povo para a terra prometida, por tudo que passou, por tudo que ele sofreu diante de tudo, né, mas pelas graças que ele obteve de Deus, que ele foi, digamos assim, o elo que ligou, né, Deus aos israelitas, Deus a aquelas pessoas que foram retiradas do Egito e que estavam sendo conduzidas para a terra prometida. Então, sobre a morte de Moisés. Moisés subiu então das estepes de Moabe, ou seja, do sopé de Moabe, para o monte Nebo, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. E Yahvé mostrou-lhe toda a terra. Yahvé, Deus, lhe mostrou toda a terra. De Galade até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras, até Segol. E Yahvé lhe disse, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu darei a tua descendência, eu a mostrarei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Ou seja, eu prometi, eu estou cumprindo o que eu prometi, tirar o povo do Egito, da escravidão e dar uma terra aonde jorra leite e mel, né? Uma terra promissora. O que eu prometi, eu estou cumprindo. Apesar de muitas vezes aquelas pessoas terem quebrado as alianças que foram feitas, né? Mas eu a mostrarei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Isto dizendo a Moisés. E Moisés, servo de Yahvé, Moisés, servo de Deus, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. E ele o sepultou no vale da terra, na terra de Moabe, de fronte a Bet-Fegol. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Até hoje ninguém sabe, está escrito aqui no capítulo 34, versículo 5. E Moisés, servo de Yahvé, morreu ali na terra de Moabe. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos, como a gente viu naquela dos outros livros, né? 40 anos como príncipe, 40 anos como profeta, 40 anos depois conduzindo o povo de Israel para a terra prometida. Então Moisés morreu com 120 anos. Sua visão não havia enfraquecido, ou seja, a vista dele estava boa, né, para que ele visse tudo. Moisés, e o seu vigor não se esgotara, apesar da idade, né, apesar de tudo que ele sofreu, o seu vigor não tinha se esgotado. Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, né, aquele que havia sido prometido, que conduziria o povo à terra prometida, Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos, ou seja, foi passado para Josué, digamos assim, a grandeza que Deus tinha dado a Moisés, as bênçãos que Deus tinha dado a Moisés, Moisés agora repassou para Josué, para que ele conduzisse, né, o seu povo de Israel. E os israelitas lhe obedeceram, agindo conforme Yahvé tinha ordenado a Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Yahvé conhecia face a face. Ou seja, Moisés, né, tinha o privilégio imenso de conhecer Deus face a face. E somente depois é que veio, né, o grande profeta, o Filho de Deus, o Deus propriamente dito, que veio habitar entre nós para, digamos assim, reparar todas as coisas, né, e deixar sobre o mundo um profeta único, né, um Cristo único, que é Ele que veio e nos salvou pela sua morte na cruz, remindo todos os nossos pecados, né? Então, nós temos uma outra parte muito importante,
que é exatamente que relata esse desfeito que o povo de Israel ainda fez, que é no capítulo 1, de 19 a 33, que relata a incredulidade das pessoas, mesmo já sabendo, Moisés escolheu 12 homens, né, um de cada tribo, para ir até Canaã, para ver como era a terra, e eles voltaram dizendo que a terra era muito boa, trouxeram os frutos de lá, trouxeram muitas coisas boas, e disseram que a terra era muito boa. E mesmo assim, ainda existiu a incredulidade das pessoas que diziam, que murmuravam, reclamando que Deus tinha tirado ele do Egito para depois dessa grande caminhada, terminarem morrendo, né? Ou seja, já enxergando a terra de Canaã, né? O presente que Deus confirmou para Moisés: olha, eu prometi e eu estou cumprindo, está aqui a terra, agora você não vai passar para lá não. Quem vai conduzir o povo, né, é Josué. E tem também a experiência de Israel, que é no capítulo 11, de 1 a 17, que é muito importante para a gente entender, né, toda essa questão do Deuteronômio, a gente faça essa leitura. Então as recomendações vai aparecer depois lá na descrição do vídeo. Não se preocupe que quem for fazer, quem tiver o interesse de fazer essas leituras, vai estar descrita lá. E aí, assim, eu queria, para a gente refletir sobre isso, né, sobre esse livro, eu queria deixar as seguintes questões. A primeira questão é assim, que está em Deuteronômio 1, 21. Abre aspas: não tenhas medo, não te assustes. Está escrito lá em Deuteronômio 1, 21. E aí, para a nossa reflexão, a pergunta que eu faço é assim: você acredita e confia que Deus guia os seus caminhos? Porque as pessoas realmente, apesar de tudo que aconteceu, apesar de Moisés estar trazendo a palavra de Deus, repassando para aquelas pessoas, muitas delas não acreditaram, né, e não confiaram que Deus iria conduzi-los a uma terra prometida, a uma terra fértil, né? Então, assim, a minha pergunta para reflexão é: você acredita e confia que Deus é quem guia os seus caminhos? Deus é quem encaminha você para essa terra prometida, para essa terra de Canaã? A segunda questão para a nossa reflexão é a seguinte: quais são os seus medos que dificultam quais são os seus medos que dificultam a sua posse da terra prometida, né? O que é que impede que você faça a sua caminhada, mesmo sendo uma caminhada pelo deserto, mesmo sendo uma caminhada com grandes dificuldades, com grandes atropelos, com muitas vezes faltando fé, faltando coragem, murmurando, né? Mas assim, o que é que dificulta para que você chegue à sua terra prometida, né? Faça essa reflexão. E a terceira questão para refletir é assim, está em Deuteronômios 3, 22, abre aspas: não os temas, porque o Senhor vosso Deus, quem combaterá por vós. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus é quem combaterá por vós. E aí eu pergunto assim para a nossa reflexão: como é que você está enfrentando os seus problemas cotidianos, né? Como é que você está temendo que não possa resistir a esses problemas, que você não possa conseguir resolver esses problemas? Você tem a confiança em Deus de que tudo aquilo que está lhe incomodando, tudo aquilo que está trazendo problema para a sua vida, está na mão de Deus? Então lembre-se disso, olha. Deus disse assim, Deuteronômio 3, 22, não os temas, ou seja, não tema nada daquilo que venha a lhe prejudicar, que esteja lhe prejudicando, que esteja lhe puxando para trás. Não os temas, porque o Senhor teu Deus é quem combaterá por vós. Obviamente que a gente não pode ficar deitado em berço esplêndido esperando que Deus resolva todas as nossas coisas. Não, não é isso. Nós temos que dar o primeiro passo.
nós temos que enfrentar os nossos desertos, nós temos que ter coragem de levantar e caminhar sempre adiante. Então, eu espero que vocês façam essa reflexão. E, assim, essas questões, bem como a descrição do livro, né, vão estar à disposição vão estar à disposição de vocês lá na descrição do vídeo. Então, tudo isso vai ser colocado depois para que vocês possam estudar, aqueles que se interessarem por isso. Então, assim, graças a Deus, né, cumprimos, assim, digamos assim, cumprimos uma primeira etapa, que é estudar um pouquinho, dar um pequeno pontapé, né, nos estudos bíblicos sobre o que é o Pentateuco, os 5 livros, né, os livros da Torá. Então, assim, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, né, e nós agradecemos de todo o coração e rogamos a Deus que todos fiquem sob a sua proteção. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.